livro de 2 Samuel, no capítulo 6. Enquanto você vai achando aí, quem achou já pode se colocar de pé, para que nós possamos fazer a leitura. Pastor, onde é que está o livro de 2 Samuel? Depois do 1 Samuel. Fica mais fácil de você? Louvado seja Deus. Depois do livro de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, lá no começo da Bíblia, irmão, Juízes, você vai para Josué, Juízes, Ruth, e 1 Samuel, e segundo livro de Samuel, no capítulo 6, nós vamos ver do verso de número 1 ao verso de número 11. Amém? Todos acharam? Quem não achou, diga a escola bíblica dominical. Quem sabe que nós voltamos a aprender a palavra de Deus. 2 Samuel capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e o levaram da casa de Abinadab, que estava com o rodeio, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no rodeio, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Verso 8: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. O Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Eu quero ler com você o verso de número 9, tá bom? Quero que todos leiam juntos no tempo 3, verso 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Tempo 1, 2, 3. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Tá bom, mas pode melhorar. 1, 2, 3. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Amém? Curva mais uma vez a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu louvo a Ti, Senhor, por esta noite maravilhosa. Já sentimos aqui a Tua presença, Senhor, desde o início desse culto. Eu louvo a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor, e por cada vida, por cada família que adentrou neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que nesta noite Tu podes curar pessoas que entraram enfermas aqui. Eu creio que Tu podes abrir portas, Senhor, a pessoas que necessitam de uma porta aberta. Eu creio que o Senhor pode libertar pessoas que precisam e necessitam de libertação.
Ó Deus amado, age nesta noite de uma maneira sobrenatural. Manifesta sobre nós a tua glória, continue sendo adorado, continue sendo exaltado e fala conosco, Deus, através da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. 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 Pode tomar seu assento. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra um pouco triste, mas que tem um final feliz. Triste por quê? Porque alguém que tinha uma boa intenção, né, e foi fulminado por Deus, mas por outro lado ele foi irreverente. A Bíblia diz que Davi, quando assume o trono, ele tem o desejo de trazer a arca da aliança, a arca de Deus, ou a arca do testemunho, que estava na casa de Abinadab já fazia 20 anos. E para que você entenda o que era a arca era um caixote de madeira. Essa madeira era de acácia, ela tinha 1,25 m de comprimento e 75 centímetros de altura e 75 centímetros de largura. E ela era revestida por dentro e por fora com ouro puro. E o que tinha dentro da arca? Tinha em cima da arca, em cima desse caixote, tinha 2 querubins na tampa chamada propiciatório. Esses querubins eram de ouro maciço e eles estavam um de frente do outro, com as suas asas estendidas e olhando para a tampa do propiciatório. Ali era onde Deus se manifestava. E o que tinha dentro da arca, pastor? Tinha as tábuas dos 10 mandamentos, tinha um pote de maná. O maná era aquele alimento que Deus descia do céu, era como uma semente de coentro, e ali eles coziam e faziam pão enquanto eles caminhavam no deserto. E a vara de Arão é a vara que floresceu. E alguém pode perguntar para mim, por quê? Eu entendo a tábua dos 10 mandamentos, eu entendo o pote de maná, eu entendo, mas por que ali estava a vara de Arão que floresceu? A Bíblia diz, meus irmãos, lá em Números 17, havia uma contenda entre as tribos. Por quê? Porque muitos não acreditavam que Arão havia sido chamado, ou a família de Arão, para o sacerdócio. Então Deus falou para Moisés: você pega o bordão, a vara de cada um dos líderes dessa tribo, você coloca na tenda da congregação. E aí ele pegou os 12 bordões, ou as 12 varas, colocou lá na tenda da congregação. E no outro dia, quando ele foi, somente a vara de Arão tinha florescido e também tinha dado amêndoas. Assim o povo entendeu que Arão verdadeiramente havia sido chamado por Deus para uma grande obra. Para que nós possamos entender esse episódio, onde Deus culmina um homem chamado Uzá, nós temos que voltar um pouco na história. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 4, que naquela época, em o Velho Testamento, meus irmãos, os filisteus sempre foram uma pedra no sapato de Israel. E nessa época, eles estavam em batalha. Eli era o sacerdote e tinha os seus filhos Ofni e Finéias também desse sacerdócio. E agora eles vão batalhar contra os filisteus. E nessa primeira batalha, 4.000 homens sucumbem diante do exército filisteu. E agora eles voltam para o arraial e dizem: olha, vamos fazer o seguinte, vamos levar a arca à nossa frente, e quem sabe assim nós vencemos os filisteus. E nessa segunda batalha, 30.000 israelitas sucumbem diante dos filisteus. E agora alguém pode dizer: mas Deus não é o Deus de Israel?
Então, como eles queriam manipular a presença e a glória de Deus, se a presença e a glória de Deus não podem ser manipuladas. Deus tem o controle, meus irmãos, de todas as coisas, porém, homem nenhum pode manipular a presença de Deus. E por que eles perderam a batalha? Se vocês voltarem em 1 Samuel, vocês vão ver Eli conivente com os pecados dos seus filhos, Ofni e Finéias. Eles tinham, meus irmãos, se profanado diante de Deus, e Deus já havia avisado o sacerdote Eli acerca dos seus filhos, mas ele fez vista grossa. E agora a Bíblia diz que Ofni e Finéias morrem nessa batalha, e alguém escapa e vai até o sacerdote Eli trazer a má notícia. Ele disse: olha, nós perdemos a batalha. 30.000 homens sucumbiram diante dos filisteus, e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também vieram a óbito. Quando o sacerdote Eli, ele recebe essa notícia, ele leva um impacto tão grande, meus irmãos, que ele estava sentado na cadeira, e aí ele cai para trás e também falece, porque quebra o pescoço. E agora a Bíblia diz que a sua nora, mulher de Finéias, que estava grávida, para ter um filho, ela entra em trabalho de parto. Essa criança nasce, e ela coloca o nome dessa criança de Icabod, que significa foi-se a glória de Israel. Israel poderia muito bem vencer a batalha se eles estivessem com o seu coração voltado para Deus, porque o nosso Deus é um Deus de batalha. Nós acreditamos que Deus trabalha em prol dos que nele confiam, porém nós precisamos estar diante de Deus com o nosso coração sincero e o nosso coração verdadeiro, para que Deus batalhe em nosso favor. Vamos creio dessa coisa. E agora a arca, meus irmãos, é tomada pelos filisteus. Eles vencem a batalha e tomam a arca para si, como se fosse um troféu pela vitória. E aí eles colocam essa arca no templo de Dagon. Quem era Dagon, pastor? Dagon era o deus dos filisteus. Ele era uma estátua meio homem, meio peixe, porque não dizer um sereio, meio homem, meio peixe. E agora eles colocam a arca diante de Dagon, como quem diz: está aqui o seu troféu, Dagon, por nos dar vitória a Israel, por nos dar a vitória diante do povo de Israel. A Bíblia diz que eles saem do templo, e de madrugada eles vão lá, e Dagon está prostrado diante da arca do Senhor. Ele está prostrado diante da arca de Deus, ou da presença, ou da glória de Deus. E alguém pode dizer assim: quem sabe um vento muito forte entrou aqui e derrubou o nosso Deus. E eles colocam Deus no lugar onde ele estava. E no outro dia, os sacerdotes de Dagon vão lá de novo. E agora, não só Dagon está prostrado diante da arca, como está sem cabeça e sem os seus 2 braços. O que eu quero que você entenda com isso? Todos aqueles que tentam afrontar o Deus de Israel, ele tem que subir. Porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda força, toda majestade está no Deus Criador dos céus e da terra. Aí eu quero dizer: é esse Deus que você serve aqui nessa noite. É esse Deus que você veio adorar aqui nessa noite. Louvado seja o Senhor.
Se for esse Deus, levante a sua mão. Eu glorifico o nome do Senhor. Agora a palavra de Deus está dizendo, meus irmãos, que essa arca ela fica por 7 meses de posse dos filisteus. E Deus começa então a punir os filisteus com tumores. E aí o povo fica desesperado, leva a arca para um lado, leva a arca para o outro, e quando chega lá, eles disseram: não, leva essa arca daqui, porque da mesma maneira que ele fez com vocês, o Deus de Israel vai fazer conosco. Então eles combinam dizendo: faz o seguinte, vamos devolver essa arca, porque essa arca está trazendo maldição diante do nosso povo. E a palavra de Deus diz que eles colocam agora essa arca em um carro novo e colocam os bois para direcionarem essa arca, e essa arca agora chega até Bet-Semes. O povo de Bet-Semes encontra a arca e agora leva essa arca para Kiriat Jearim. E a Bíblia diz que os homens de Kiriat Jearim olham para dentro da arca. Novamente houve uma irreverência da parte do povo de Deus. E naquele dia, Deus eliminou mais 70 homens. Alguém pode dizer: pastor, que Deus malvado é esse? Até agora eu só vi morte. Até agora eu só vi Deus iluminando. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa: o povo de Israel sabia qual era a vontade de Deus. O povo de Israel sabia que a vontade de Deus teria que prevalecer na vida dele para que eles fossem prósperos. Mas do contrário, eles faziam o que era contrário à vontade de Deus. E alguém diz: então faz o seguinte, leva a arca para a casa de Aminadab, e depois a gente resolve o que a gente vai fazer com ela. Naquela época, meus irmãos, não havia ainda rei em Israel. A palavra do Senhor diz que eles roubam a Deus por conta de um rei. Por quê? Porque eles viam que as outras nações tinham um rei. Eles disseram: nós também queremos um rei. Então é levantado o primeiro rei de Israel, chamado Saul, meus irmãos. Deus levanta alguém chamado Saul. Saul começa bem. Saul começa bem com Deus. Deus dá vitória para Saul nas suas batalhas. Porém, Saul agora começa a desobedecer aquilo que é a vontade de Deus. Ei, quer conhecer alguém, meus irmãos? Tem poder para ela. Quer conhecer alguém? Coloque essa pessoa um degrau acima dos demais. E foi justamente isso o que aconteceu com o rei Saul. 1 Samuel, no capítulo 13, a Bíblia diz que eles estavam esperando Samuel, porque eles iam para uma batalha, e Samuel iria edificar um altar diante de Deus, iria oferecer sacrifícios a Deus, e depois eles iriam para a batalha. E quem sabe Saul olha no relógio e diz: Samuel, está demorando. Mas é a hora, Samuel. Deu uma hora nada antes do profeta Samuel chegar. E aí a Bíblia diz que Saul mesmo toma o sacrifício, oferece o sacrifício a Deus, mesmo isso não sendo da sua alçada ou da sua função. E quando Samuel chega, Samuel repreende Saul dizendo: essa não é a sua função. Então, ponto negativo de você para com Deus. Então Deus já começava a enxergar Saul com outros olhos. E a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo de número 15, verso 22 e o verso 23. Olha o que diz a palavra.
palavra do Senhor. Porém, Samuel disse: tem porventura tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quando em que obedeça a sua palavra? E o que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Por que Samuel repreende Saul, meus irmãos? Deus disse: olha, vocês vão destruir os amalequitas. Tudo que tem vida, vocês destroem. E a Bíblia diz que Saul poupa o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e poupa o melhor dos animais. E quando Samuel chega, ele diz: olha, que barulho de mugido de bois é esse? E pergunta para Saul, e Saul diz: teu povo poupou Agag e o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor. Essa repreensão, meus irmãos, ela também pode ser aplicada a nós, porque da mesma maneira que a fé sem as obras é morta, também o sacrifício sem obediência para Deus também não vale nada. E Samuel diz: é melhor você obedecer do que sacrificar. Deus, Ele vai se alegrar muito mais pela obediência do que o sacrifício. Quantos estão entendendo dizer aqui? Meus irmãos, a palavra de Deus é uma verdade para nós. E a mesma direção que Deus dá então a Saul, Ele também dá a nós. A obediência é melhor do que o sacrifício. E agora Deus já está com os dias contados com o reinado de Saul. E Deus chega até Samuel e diz: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, quando eu já tenho rejeitado? Eu já escolhi alguém segundo o meu coração. Ele vai ser o próximo rei de Israel. Resumindo, Davi sobe ao trono, mesmo ainda Saul estando no trono. E aí você sabe o que aconteceu. Saul começa a perseguir Davi anos a fio, até que numa batalha Saul perde a sua vida, Jonatas perde a sua vida, e agora Davi, ele pode reinar em paz. E a primeira coisa que Davi entenda no seu coração, meus irmãos, é trazer a arca da aliança do lugar ou para o lugar aonde ela nunca deveria ter saído. Saul reinou anos a fio, meus irmãos, e nem sequer esboçou o desejo de trazer a arca para Jerusalém. Talvez por isso que o seu reinado fracassou. Porque reinar conforme a tua vontade, reinar conforme a sua sabedoria, reinar conforme a sua experiência, é diferente de você reinar como tendo Deus no controle de todas as coisas. Isso cabe para nós, meus irmãos. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer na nossa vida. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer
você vai ser bem sucedido. Era justamente esse o desejo que Deus tinha a respeito do reinado de Saul. Mas Saul quis governar por conta própria. Ei, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está o seu proceder, mas uma coisa eu vou te dizer nessa noite: você quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida? Coloque sempre Deus à frente de tudo. Coloque sempre Deus à frente de todas as áreas da sua vida, porque assim você vai ser bem sucedido em todas elas. Eu digo que a palavra de Deus, meus irmãos, ela tem orientações para todas as áreas. A palavra do Senhor, ela tem orientações para todas as áreas da nossa vida. E por que não dizer que nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor nos orienta a fazer? O salmista diz no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se você quer verdadeiramente ser bem sucedido, aplique a palavra de Deus na sua vida, porque com certeza Deus nunca vai te dar uma direção para que você obedeça a Ele. Do contrário, você será bem sucedido e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado na sua vida. Quantos creem nesse Deus? Louvamos o Senhor. Então, a primeira coisa que Davi faz depois de subir ao trono, ele diz: olha, onde é que está a arca? E alguém diz: está na casa de Abinadab. Então vamos fazer o seguinte: vamos reunir todo o povo e nós vamos lá. E ele diz que tornou Davi e ajuntam todos os escolhidos de Israel, e eram 30.000 pessoas. Imagina a festa, meus irmãos, desse dia. Eles estavam esperando a arca com banda, com alegria, com danças. E a palavra do Senhor diz: Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios e com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Uma grande festa, meus irmãos, tinha sido preparada para recepcionar a arca que simbolizava a presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que agora eles vêm usar, vêm atrás, e o seu irmão vem puxando os bois. E a Bíblia diz, meus irmãos, que um dos bois tropeça. E quando o boi tropeça, a arca está caindo. E Uzá, então, segura a arca para que a arca não se despedaçasse no chão. E naquele dia, meus irmãos, por causa da irreverência de Uzá, ele foi fulminado na mesma hora. E como eu disse aqui no início, mas pastor, a intenção de Uzá não era boa. Ele não estava fazendo uma boa ação. Por que então Deus comigo? Porque ninguém, meus irmãos, podia tocar na arca, senão os levitas e os sacerdotes. E eles estavam transportando a arca de maneira inadequada. Eita! Eu disse que a arca simboliza o quê? A presença de Deus. Então eu entendo, meus irmãos, que a presença de Deus ela não pode ser levada de qualquer maneira. A presença de Deus não pode ser levada de qualquer maneira.
trazer? Como é que nós vamos trazer a arca para nós? E alguém disse para ele: vamos fazer o seguinte, deixa a arca na casa de Obed-Edom, até que nós resolvamos como é que nós vamos trazer a arca. E alguém chega no ouvido do rei e diz: rei, a arca não podia ser transportada em carro de boi. A arca tinha que ser trazida nos ombros dos levitas. E a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que essa arca fica na casa de Obed-Edom por 3 meses. O que a arca, meus irmãos, nos ensina? O que nós podemos trazer de ensinamentos aqui nesta noite? Primeiro ensinamento: para perder a arca, meus irmãos, é fácil. Agora, para recuperar a arca de volta é muito mais difícil. Por quê? Porque a arca, meus irmãos, ela não volta sozinha. A arca precisa ser trazida a mim. A palavra diz em Jeremias, no capítulo 29, verso 13. A palavra do Senhor diz que 70 anos o povo ficou cativo, sendo escravizados na Babilônia por Nabucodonosor. Eles perderam a arca, não no sentido literal da palavra, mas eles perderam a presença de Deus por 70 anos. Mas eles precisavam o quê? Buscar isso. Precisavam buscar novamente a comunhão com Deus. E Deus fala para Jeremias, ele escreve lá e diz para eles o seguinte: que eles vão me encontrar quando me buscarem de todo o vosso coração, aí eu vou me manifestar a eles. Então o que eu quero dizer? Para perder a presença de Deus é fácil, mas para buscar novamente a presença de Deus, eu preciso estar com o meu coração sincero, eu preciso estar com o meu coração verdadeiro diante de Deus. Perder a presença de Deus é a coisa mais fácil, mas buscar, trazer de volta, fica muito mais difícil. Quantas pessoas você conhece que tiveram intimidade com Deus? Quantas pessoas você conhece que andavam lado a lado, de mãos dadas com Deus, e hoje não tem forças para voltar novamente à presença do Senhor? Aí você pergunta: vamos, meus irmãos, vamos para a casa do Senhor? E a resposta é: eu não tenho força, não tenho força para voltar. Então eu digo que para perder é fácil, mas para buscar é mais difícil. Segunda lição que eu aprendo, meus irmãos: Davi matou um urso, amém? Antes de matar o gigante, ele matou um leão e ele matou o gigante. Glória a Deus! Ele triunfou, ele foi bem sucedido. Mas o mais importante para ele não eram as suas experiências de vitórias passadas, mas o mais importante para ele era a presença de Deus na sua vida. Por isso que ele diz: ei, vamos buscar a arca novamente e trazer um lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Você pode ter vitórias e vitórias e vitórias, você pode acumular vitórias na sua vida, mas entenda uma coisa: a presença de Deus é muito mais importante do que todas as coisas que você possa conquistar durante a sua vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E é esse o desejo que Deus espera que nós tenhamos, meus irmãos. O desejo da comunhão, o desejo da presença dEle a qualquer custo.
não, a presença de Deus é mais importante do que qualquer vitória que eu possa alcançar. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Terceira lição: carro de boi é coisa de filisteus, irmãos. É como se eles tivessem copiado a maneira de se trazer a arca. Os filisteus também colocaram a arca no carro de boi. Então quer dizer, o povo de Deus estava querendo imitar aquilo que os filisteus haviam feito. Quem estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Os filisteus não serviam a Deus verdadeiro. Aplicando para nós hoje, nós somos o povo de Deus. E muitas vezes queremos imitar um povo que não tem nenhum compromisso com Deus faz. E qual é a consequência? Morte. Física ou espiritual, pastor? Qualquer uma das duas é prejuízo para você. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo. Não toma forma, não olhe conforme este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós aprendemos sim com a morte de Uzá que nós não temos que copiar a maneira que o mundo trafega, porque a consequência pode ser irreversível, assim como foi na vida de Uzá. Quem estão entendendo diz amém. 3 meses, meus irmãos, foi suficiente para que Deus abençoasse o Obed-Edom e toda a sua casa. Agora, o que me chama a atenção é que 20 anos essa mesma arca ficou na casa de Abinadab. E a Bíblia não relata o que aconteceu lá. O que simbolizava a arca mesmo? Presença de Deus. Eu não ouvi. Presença de Deus. A presença de Deus. 20 anos a presença e a glória de Deus dentro da casa de Abinadab, e nada acontece. Quem sabe, meus irmãos, Abinadab disse: olha, pega aquele quartinho lá no fundo lá, coloca a arca lá, deixa ela lá, até que alguém venha buscar. Ninguém cuidava, ninguém dava manutenção, telha de aranha tinha dominado a poeira, ninguém se preocupou. Agora eu acredito, o fato de Deus ter abençoado somente 3 meses ficou na casa de Obed-Edom, Deus abençoou, Deus prosperou a casa de Obed-Edom e toda a sua família. Quem sabe quando Obed-Edom ficou sabendo, a arca vai ficar na sua casa, ele pegou o melhor ponto da casa, pintou, colocou um tapete vermelho, colocou um altar e disse: não, eu vou valorizar a presença de Deus aqui na minha casa, eu vou referenciar a presença de Deus, a glória de Deus aqui na minha casa. 3 meses, meus irmãos, oh glória a Deus, 3 meses foi o suficiente para que Deus abençoasse a casa de Obed-Edom. Ei, quer ser próximo na sua vida? Reverencie a presença de Deus na sua casa. Deus está lá, meus irmãos. A arca não existe, mas a presença de Deus está lá. E se você reverenciar a presença de Deus na sua casa, Deus vai te abençoar de uma maneira sobrenatural. Louvado
Sim ou não? Eu entendo, meus irmãos. Agora, fazendo uma aplicação para a gente encerrar. A arca apontava para Jesus. A arca apontava para Jesus. As tábuas dos 10 mandamentos era a palavra. E a Bíblia diz que Jesus era o verbo. Sim ou não? E o verbo é o quê? A palavra. Então Jesus é a palavra. Pode de maná. O que era o maná? Era o pão que descia do céu. E Jesus, o que Jesus disse? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ei, vocês pais comeram pão do maná. Vocês comeram, mas morreram no deserto. Só que eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a vara de Arão, pastor? O que tem a ver com Jesus? As varas não estavam secas? Sim ou não? Elas não estavam mortas? Sim ou não? Jesus ele morreu, sim ou não? Então quando a vara floresce e dá amêndoas, é porque ela tornou a ter vida. Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então o que eu quero que você entenda aqui? Quem sabe você perdeu a presença da arca. Quem sabe você perdeu a presença de Jesus. Eu peço que você se coloque de pé, por favor. E hoje Jesus está dizendo para você: se você perdeu a minha presença, hoje eu quero trazer de volta a presença, a minha presença na sua vida. Por favor, comigo. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você tem aí alguma mágoa. Eu não sei qual a sua distância da arca que simboliza a presença de Deus. Eu não sei a sua distância de Jesus. Mas eu quero crer que essa palavra ela vem de encontro ao seu coração nessa noite. Jesus ele pode trazer restauração para você. Jesus ele pode curar a sua enfermidade aqui nessa noite. Porque Jesus ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo Deus da eternidade. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você curta a sua cabeça. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que quando eles trazem a arca, eles deram 6 passos, sacrificaram ao Senhor bois e ovelhas, até chegar em Jerusalém. E naquele dia houve uma grande festa. A festa que havia sido adiada 3 meses
Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos ver isso. A arca da aliança voltou, a presença de Deus voltou. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Tem alguém aqui que tem alguma dúvida acerca de Jesus Cristo? Que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para libertar, que Jesus veio para mudar a sua história. Ele morreu para perdoar os seus pecados, porque você estava condenado ao inferno. E Jesus pagou o preço, derramou o seu sangue para que você fosse salvo e alcançasse a vida eterna. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Louvado seja Deus. Quantos creem que Jesus está curando aqui? Quantos creem? A fé, meus irmãos, é algo sobrenatural. Então você precisa crer que Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação, e que nisso o nome dele seja glorificado e seja engrandecido. Amém?